Organizemos-nos aqui, não se preocupem com as filhas também. Vamos juntar e vamos fazendo isso, vamos andando, vou cruzar aqui, vamos todos juntos, não precisamos estar preocupados. Desde já um obrigado a todos os que estáis aqui. Como dizia alguém, está com muita fome. Importante estar um grupinho e estamos todos juntos. Vamos neste momento fazer esta via sacra, este caminho sagrado, que é um caminho de dor, de sofrimento, mas no final a vitória é certa. E por isso é uma alegria sabermos que o Nosso Senhor ressuscitou, venceu a morte e está vivo. E por isso aqui estamos para dar início a esta via sacra, que significa caminho sagrado. Este caminho de sofrimento, de dor, mas com esta certeza da vitória da ressurreição. Então vamos meditar nas várias estações. Primeira estação, olhando para este quadro, está: Jesus é condenado à morte. Nós nos adoramos e bendizemos ó Jesus. Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás e entregou Jesus, depois de o mandar flagelar para ser crucificado. Jesus é condenado porque muitos preferiram o barulho da multidão à verdade. Também hoje há decisões tomadas por pressão, medo ou conveniência. Quantas vezes deixamos que a opinião dos outros fale mais alto que a justiça? Jesus ensina-nos que a verdade nem sempre é a escolha mais fácil, mas é sempre a escolha certa. A verdade às vezes dói-nos, porque a verdade é o próprio Cristo, mas só a verdade nos pode libertar. A verdade nos libertará. Deixemos-nos libertar pela verdade que é Jesus e busquemos somente esta, nunca indo atrás da conveniência, daquilo que é melhor, daquilo que posso ganhar mais, estando fazendo isto, fazendo aquilo. Não, vamos fazer aquilo que é a vontade de Deus, nem por isso tenhamos de sofrer até à morte, derramando o nosso sangue. Oremos: Senhor, dá-nos coragem para defender a verdade, mesmo quando isso nos dói, nos custa, nos faz sofrer. Amém. Então vamos cantar do além, né? Além vai Jesus, queres nossos pecados, além vai Jesus, quero ir com ele, que ele leva a cruz. Segunda estação: Jesus carrega a cruz. Nós nos adoramos e bendizemos ó Jesus. Ele próprio, quando vi, saiu para um lugar chamado Calvário. Jesus não foge ao peso da cruz. A cruz a confirmeza, sabendo que o amor existe, entrega também
nos carregamos cruzes, responsabilidades, conflitos, fragilidades. A cruz não é sinal de derrota, mas de caminho quando aceitamos o que nos custa. Fazemos quando o fazemos por amor. Transformamos o caminho. Acabamos de escutar que a cruz não é sinal de derrota, mas de caminho, e que Nosso Senhor abraçou a cruz da sua vida, o seu sofrimento, a sua dor, os seus conflitos, assumiu as nossas fragilidades, e Ele carregou os nossos pecados, mas carregou-os com amor. Abraça a cruz, beija a cruz e caminha com ela até ao Calvário. Que nós saibamos também olhar para a nossa vida, carregando a nossa cruz, unidos a Jesus, até ao Calvário, para merecermos também com Ele viver no céu. Oremos. Senhor, ajuda-nos a carregar as nossas cruzes com humildade e confiança. Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu. Fazemos este caminho sempre em oração, em silêncio, cantando ou silenciando, sabendo que estamos a percorrer este caminho que Jesus percorreu, de forma simbólica também, mas procurando unirmos-nos a Ele para na nossa vida vivermos unidos a Jesus crucificado, ressuscitado. Pode ser José. Ok, sim, vai. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Nós nos adoramos e bendizemos, ó Jesus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus cai e mostra isso, sua verdadeira humanidade. Também nós tropeçamos quando falhamos, quando não cumprimos o que prometemos, quando nos deixamos vencer pelo cansaço. A queda não é um convite a levantar-nos, a aprender e a recomeçar. Deus não nos pede perfeição, pede-nos perseverança. Acabamos de escutar que Jesus é humano e nós também devemos aprender com Jesus a ser verdadeiramente humanos e nunca indiferentes uns aos outros, como tantas vezes acontece. Nós temos que procurar esta humanidade de Jesus para sermos humanos, para passarmos àquilo que é o cristianismo. Nós primeiro temos de descobrir o que é ser humanos, para um dia chegarmos a ser cristãos. E o cristão é um salto do humanismo para o cristianismo. O humanismo pode ser qualquer pessoa que é ateia, pode ser verdadeiramente humana. Mas uma pessoa que se diz cristão
Já tem que ter dado o salto de ser verdadeiramente humana para começar a ser verdadeiramente cristã. E, portanto, o cristianismo passa pela humanidade. Jesus cai, revelando que, apesar de ele ser Deus, ele também é verdadeiramente humano. E por isso cai dor, porque é humano. No entanto, Jesus não tem pecado. Jesus é santo. Mas Deus não nos pede a nós que Ele pede-nos a santidade. No entanto, esta santidade é necessária perseverança, porque é perseverando que é possível um dia alcançarmos a santidade. Nunca desistir. E quando cairmos, levantarmos. Como dizia o Papa Francisco, o nosso erro, o nosso mal não está em cairmos, está em permanecermos caídos. Por isso devemos nos levantar. E para nos levantarmos também devemos ter sempre alguém que olha de cima para baixo. É só nessa circunstância, para levantar o outro, quando o outro está caído, devemos olhar de cima para baixo, levantando o outro. Só nessa circunstância. Oremos, Senhor, dá-nos força para nos levantarmos sempre que caímos. Amém. Oremos, ó Jesus. Junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe e o discípulo que ele amava. No meio da dor, no meio da dor, no meio da dor, encontra o olhar de Cristo. No meio da dor, Jesus encontra o olhar firme e silencioso de Maria. Ela não resolve o sofrimento, mas permanece. Às vezes, o melhor gesto de amor é simplesmente estar presente. Maria lembra-nos que ninguém deve enfrentar a dor sozinho e que o amor verdadeiro não abandona. O amor de uma mãe não abandona. O amor não deixa sozinho ninguém. O amor é uma presença que consola. O amor é dizer, eu estou aqui para quem sofre. Que nós possamos ser uns para os outros a presença do amor, que é Deus. Estação Simão de Cirene ajuda Jesus a levar a cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. A caminho, obrigaram um homem de Cirene, chamado Simão, a levar a cruz de Jesus. Simão não escolheu ajudar, mas o seu gesto mudou tudo. Às vezes somos chamados a ajudar quando não estamos preparados ou quando não nos dá jeito. Na verdadeira nasce da disponibilidade. Quando ajudamos alguém a carregar a sua cruz, tornamos parte da esperança dessa pessoa.
Senhor, torna-nos disponíveis para ajudar, mesmo quando não é fácil. Ser solidários. Reparai que a Via Sacra, nesta linguagem, está sempre a convidar os outros a acompanhar os outros. Ou seja, a Via Sacra é uma tentativa que a Igreja está a fazer no mundo todo, também, de nos fazer compreender que não somos nada sozinhos. É uma tentativa de dizer, eu não posso atuar nem agir sem os outros, mas eu tenho que querer a presença dos outros. E eu tenho que também me dispor a estar com os outros. Eu tenho que saber que sozinho não faço nada, mas acompanhado com alguém eu sou capaz de caminhar. Agora, quando nós não permitimos isso, ou dizemos que o nosso eu é que sabe, isso dá cabo de tudo. E por isso que Nosso Senhor nos ajuda, todos nós, a compreendermos o que significa isto de sinodalidade, caminhar juntos. E aqui temos um caminho também grande a percorrer, que é caminhar em conjunto, concordando ou sem concordarmos uns com os outros. É aceitando a diferença, aceitando que o outro pensa diferente, aceitando que o outro age diferente, aceitando que o outro não é igual nem a mim nem a outro, mas aceitando que na diferença nos podemos enriquecer. E só aí seremos capazes de caminhar juntos. Torna-nos disponíveis, Senhor, para nos ajudarmos uns aos outros. E a carregar a cruz, porque o outro fica mais aliviado se nós formos Simões de Cirene a carregar a cruz. Sejamos uns para os outros Simão. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Tudo o que fizerdes ao mais pequeno dos irmãos, a mim o fazeis. Verónica não resolve o sofrimento de Jesus, mas oferece um gesto de ternura. Um gesto simples pode iluminar um dia interior. No mundo apressado em que vivemos, a bondade é uma forma de resistência. Cada gesto de cuidado é uma semente de esperança. O mundo precisa, como acabamos de escutar, de gestos. Gestos simples, gestos de ternura, gestos que são capazes de iluminar a vida, o dia de cada pessoa. Num mundo atribulado, num mundo com uma azáfama enorme, somos convidados a ser gente que caminha mais devagar para acolher o outro e para ser na vida do outro uma semente de esperança. Oremos, Senhor, inspira-nos a praticar gestos de bondade que transformam vidas. Chegamos à 7ª estação. Jesus cai pela 2ª vez. Nós nos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A segunda queda mostra que o caminho não é linear. Há momentos em que o peso parece maior do que as suas forças. Jesus cai, mas levanta-se. Ensina-nos que a fé não elimina o cansaço, mas dá sentido ao esforço. Deus não nos abandona quando fraquejamos. Deus não abandona quando fraquejamos. E a fé não elimina o cansaço, mas dá sentido ao esforço. Aumenta, Senhor, a nossa fé
a nossa esperança, a nossa caridade. Senhor, quando o cansaço nos vencer, sê Tu a nossa força. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Jesus voltou-se para elas e disse: Não choreis por mim, chorais antes por vós e pelos vossos filhos. Jesus não rejeita a compaixão das mulheres, mas convida-as a olhar mais fundo. Não basta lamentar o sofrimento do mundo, é preciso agir. A fé cristã não é passiva, chama-nos a transformar, a construir, a cuidar. Somos responsáveis pelo futuro que deixamos aos que vêm depois de nós. As mulheres tiveram uma presença muito bela sempre e muito forte perto de Jesus, manifestando compaixão. Esta palavra também tão importante. Compaixão. O que significa paixão? Sofrimento. Então, sofrer com. E as mulheres tiveram sempre esta sensibilidade, este toque de colocar-se no lugar do outro e ter a sensibilidade de sofrer com o outro. Então somos todos convidados, homens e mulheres, a termos a sensibilidade de sofrer com o outro para que o seu sofrimento seja aliviado. Senhor, dá-nos coragem para agir e transformar aquilo que está mal. Pai nosso, que estais no céu. Na estação, Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Ele tomou sobre si as nossas dores e carregou os nossos sofrimentos. A terceira queda revela o limite humano. Jesus chega ao extremo da exaustão, mas continua. Nos momentos em que tudo parece demasiado pesado, Deus permanece ao nosso lado. A fé não elimina a dor, mas impede que ela tenha a última palavra. Somos humanos. E por isso há momentos em que nós dizemos: Senhor, não sei se consigo mais. Ou seja, há um momento em que percebemos que pelas nossas forças já não podemos caminhar mais. Mas é aí que começa a prova a ser provada à nossa vida. Então, se tu já não consegues mais, então deixa que Ele consiga em ti e por ti. Então que nós saibamos dar lugar a Jesus, para que seja Ele a transportar em nós a cruz, para que o possamos abraçar um dia no céu. Senhor, acompanha-nos quando sentimos que já não conseguimos mais. Décima estação. Jesus é despojado das suas vestes. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Os soldados, depois de crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e repartiram-nas em 4 partes. Despojar Jesus é retirar-lhe dignidade. Hoje muitos continuam a ser humilhados pela pobreza, pela violência e pela indiferença. A fé
fé cristã chama-nos a defender a dignidade de cada pessoa porque cada vida é sagrada. Cada vida é sagrada. Somos convidados a defender a vida. Eu espero que enquanto cristãos não haja aqui ninguém que defenda a morte de ninguém. Nem a morte dos inocentes, como infelizmente o mundo quer nos dizer tantas vezes que é normal matar crianças no ventre materno. Há pessoas a defender a morte de crianças de várias formas dentro de uma barriga só porque não as veem cá, fisicamente cá fora. Mas é exatamente a mesma coisa. Por isso, quem defende a morte de crianças não devia comungar, por exemplo, não pode comungar, porque isso é pecado grave. Não é? E por isso que nós sejamos gente que defende a vida desde a sua concepção até à morte e morte natural. Porque quem não defende a vida, eu acho que não é humano sequer. Não entendo o que está a dizer. Portanto, que nós sejamos gente que defende a vida, que diz que as pessoas têm que ter dignidade, que as pessoas devem ser amadas. Somos contra todo tipo de pobreza, de violência, de indiferença, principalmente com os mais pobres e desprotegidos, com as crianças, com os bebés também, e com os idosos, que estão às vezes também tão abandonados na sua solidão. Por isso que Nosso Senhor nos ajuda a ter um coração que abraça todos, e em todos encontra dignidade, porque a primeira lei é defender a vida acima de todas as coisas. A vida é preciosa para Deus, então nós devemos dar a nossa vida a Deus, oferecermos-nos a Deus e estarmos à sua disposição. Senhor, que nós saibamos nos despojar de nós mesmos para que Tu possas viver em nós. Décima primeira estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa Santa Cruz redimiste. Crucificam-no e com ele dois outros, um de cada lado. A cruz é o lugar onde o amor se encontra totalmente, entrega totalmente. Jesus não responde à violência com violência, mas com o perdão. Amar quando custa é o maior desafio do Evangelho. A cruz lembra-nos o que o amor verdadeiramente é sempre ativo, concreto e fiel. Jesus é pregado na cruz. E ao seu lado estão dois homens. O que é que estes dois homens, ao lado da cruz de Jesus, estão a fazer? Um a dizer: então tu, que és tão importante, que curaste e salvaste tanta gente, não podes sair da cruz? Salva-te a ti e salva-nos a nós. Desce da cruz. O demónio a falar. Reparai, o demónio a dizer: sai do sofrimento, não queiras o sofrimento, abandona isso, estás aí por causa dos outros para quê? Esquece os outros, faz a tua vida e ser feliz, não te preocupes com os outros. Esta é a linguagem do demónio, que está muito também por aí. E o outro que estava ao lado simplesmente dizia: não temes a Deus, tu que sofres a mesma coisa? Nós é justo porque nós cometemos um crime, mas ele é inocente e está aqui a sofrer por causa de nós. Jesus, quando chegares ao teu reino, lembra-te de mim, diz este ladrão.
Que nós saibamos também reconhecer as nossas falhas, as nossas faltas, e no sofrimento dizermos: Senhor, eu carrego o sofrimento com amor, oferecendo-te o sofrimento para a salvação da humanidade, para a salvação dos outros, por amor aos outros. Que nós não queiramos abandonar o sofrimento e a dor por querermos estar nós bem, mas que nós queiramos sim que o Senhor nos ajude a carregar o sofrimento e a dor para colocarmos os outros bem. Porque quem ama verdadeiramente sofre sempre, mas sofre por amor, e este sofrimento transforma-se em alegria. Somos alegres porque vemos os outros felizes, sem nos preocuparmos connosco. E quando nós pensamos assim, somos verdadeiramente cristãos. Eu não busco a minha felicidade aos outros. Essa é a nossa alegria, essa é a verdadeira felicidade que todos devemos buscar. Não busco os meus interesses, busco o interesse de Deus, que é salvar as almas. Senhor, ajuda-nos a amar com generosidade e com verdade. Segunda estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos. Estamos sobre a 13ª estação. José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. José de Arimateia e os discípulos não abandonam Jesus. Cuidam do seu corpo com respeito e amor. Também nós somos chamados a cuidar dos outros, sobretudo dos que o mundo esquece. A compaixão é um gesto de honrar Deus. José de Arimateia. Quem é o José de Arimateia? Foi o homem que ficou preocupado com o corpo de Jesus. Ele não queria que ele fosse colocado em qualquer lugar, então ele arranja o sepulcro para ir colocar o corpo do Senhor. Como é que nós cuidamos do corpo de Jesus na Eucaristia? Como é que nós cuidamos uns dos outros no seu corpo? Como é que nós cuidamos do nosso próprio corpo? Somos templos do Espírito Santo. Deus habita em nós. Somos sacrários vivos, onde Deus vive. Que nós nos amemos verdadeiramente, nos respeitemos, porque assim estamos a honrar a Deus. Senhor, torna-nos atentos aos que mais precisam de cuidado. E voltamos sempre aqui. Jesus está sempre mais e mais com aqueles que mais precisam, os mais pobres, os excluídos. Quantas vezes nós que estamos aqui rezamos pelos presos que estão aqui ao lado? Quantas vezes temos nas nossas orações os homens que estão ali no Pinheiro da Cruz? Quantas vezes pensamos se algum deles pode ser ajudado por nós? Se encontrarmos de repente alguém aqui no meio da rua e dizerem: aquele homem foi preso, não é? E acabou de sair da prisão, a nossa primeira atitude é então que se sinta acolhido, quer perceber se ele está bem, quer ajudá-lo. É isso que nós fazemos? Ou pelo contrário, cuidado, aquele é bandido, temos de ter cuidado. Não é? Qual é a nossa atitude perante os mais necessitados, os que mais precisam, os abandonados, aqueles que são excluídos pelos outros? É
de abraçar, de acolher, ou pelo contrário é cuidado com o meu irmão. Não esqueçamos que o outro é teu irmão, é nosso irmão, é meu irmão. E por isso que a gente esteja atento ao outro. Porque o outro é templo onde Deus habita, é outro Cristo que vem ao nosso encontro. Que a gente o acolha sempre, acolhamos sempre Jesus em todos os corações humanos. Pai nosso, que estais nos céus, santo. Última estação, 14ª estação, Jesus é colocado no sepulcro. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela nossa Santa Cruz, Colocaram Jesus no túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido posto. O sepulcro parece o fim, mas é o lugar onde nasce a ressurreição. Deus transforma a escuridão em luz, o medo em esperança, a morte em vida nova. A Páscoa aproxima-se, é tempo de acreditar que Deus faz novas todas as coisas. Então estamos no final da nossa Via Sacra, em que Jesus é colocado no sepulcro. Mais tarde, o que é a prova da ressurreição de Jesus? É o sepulcro vazio. Mas neste momento Jesus é colocado no sepulcro. Nós também devemos colocar no sepulcro todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, todos os nossos erros. Nós devemos matar tudo isso com a ajuda e com a graça de Deus. Mas é tempo, olhando para a morte de Jesus e a colocação do seu corpo no sepulcro, é tempo de nós refletirmos sobre o que é que nós estamos a fazer da nossa vida. O que é que nós fazemos da nossa vida. Então é tempo de confessarmos-nos para que os nossos pecados sejam perdoados, para podermos com Jesus, neste tempo que se aproxima na Páscoa, ressuscitar. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de sermos testemunhas de Deus neste mundo que necessita tanto de aprender a amar. Que a gente saiba amar, que a gente saiba dar a vida uns pelos outros, por amor àquele que nos amou primeiro, por amor ao Senhor. Senhor, renova em nós a esperança e prepara-nos para a alegria da Páscoa. Fica conosco, Senhor. Nós te amamos. Amém.